ouvinte da Rádio Essencial. Estamos aqui para mais um espaço de Essencial Entrevista. Hoje é nosso convidado Nelson Adelino Dembo Gangsta. Gangsta, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Essencial Entrevista. Ok, muito obrigado, diretor Edno Pimentel. Muito boa tarde para Angola toda, esse vasto espaço auditório. Estou aqui, né, no sentido de fazer acontecer por via dessa entrevista, né? Pois bem, Nelson Dembo, ou mais conhecido por Gangsta, é rapper, escritor, ativista e é atualmente líder do movimento Todos. Nasceu a 7 de novembro de 1977, dentro de dias vai fazer, ou vai completar 48 anos de idade, quase meio século de idade, é pai de 4 filhos, continua? Eu? 4 filhos? Sou pai, tenho filhos, por acaso. Eu penso que já vi que não quer revelar aqui os números da sua equação. Já trabalhou nas rádios como a LAC e a Rádio Mais também. Diz ter a 4ª classe, mas sobre isso também já lá vamos. Tem como lema de vida servir o próximo. Diz gostar de literatura, documentários e de debater ideias. Gosta de várias comidas, entre as quais arroz com feijão, de olho de palma e quizaca. Não sei como é que se come esse prato sem o peixe, ou sem a carne, ou sem o frango, mas também já lá vamos. Diz ter como princípio de vida, ou principal objetivo da sua vida, dar continuidade à vida. Gangsta, tem noção do que o seu nome significa? Obviamente que tem. Evidentemente que tenho. No princípio, o nome Gangsta nasce na perspectiva de um renascimento dentro do movimento hip-hop. Era uma tendência que as pessoas tinham que se autoafirmar-se, né? Então, eu entendo o que é que a palavra gangsta significa no sentido da palavra, né? É alguém desordeiro, alguém que seja bandido, não, mas o gangsta vem do gangsta rap. Ou o gangsta já não é... não posso dizer, porque não sei se alguma vez foi, não é? Ou qual é o significado que adota? Aquele que no meio das dificuldades consegue se auto-superar permanentemente. Eu penso que o gangsta hoje tem essa tradução, né? Que é superações de vida, com base nas dificuldades e adversidades de uma realidade real do país na qual todos nós nascemos, né? Estou a falar essencialmente Angola, que não é fácil se autossuperar permanentemente no meio de todas as dificuldades numa sociedade sem portas para oportunidade, uma sociedade que é virada, que a tua ascensão social depende essencialmente pelo grau de parentesco familiar, a nomenclatura da família, o tráfico de influência, e que dificilmente seja por via de um espaço de oportunidade que a gente bate a porta e a gente passa naturalmente. Pois bem, ouvinte já sabe que está apresentado então o nosso convidado de hoje, Nelson Adelino Dembo, que é o Gangsta, que recentemente é ativista, já sabe, recentemente esteve nos Estados Unidos a protagonizar uma espécie de manifestação e que obviamente nos vai dizer aqui qual foi o sucesso ou não. Gangsta, a expectativa é que essa manifestação pudesse atingir determinados objetivos que, ao que tudo indica, por causa da vinda ou da saída repentina ou antecipada do presidente, não sei se posso dizer antecipada ou se estava mesmo já prevista e eventualmente quem estava nos Estados Unidos à espera de se manifestar e que não tinha esta informação, posso-te dizer que esta tentativa de manifestação foi por água abaixo? Não diria que foi por água abaixo, pelo contrário, nós conseguimos atingir os níveis desejados. É só que é para tu olhares e com muita precisão, sem parcialidade, os efeitos colaterais que geraram a nível das redes sociais, que infelizmente é o único espaço de comunicação e mídia que nós temos no sentido de passar a nossa mensagem. Porque nós sabemos a realidade factual do país, que a própria mídia em Angola é uma mídia censurada. E quando estamos a falar da mídia de uma maneira geral, estamos a falar a mídia pública. Agora, a mídia alternativa, nós sabemos o grande respaldo daquilo que foi o efeito da manifestação. Nós deixamos claro que estamos aí fazer uma manifestação para apresentar o nosso descontentamento generalizado da presença do João Lourenço na celebração dos 80 anos da Fundação das Nações Unidas. Se ela saiu cedo ou não, eu acredito na minha maneira de ver, sem ter o olho ou a visão de análise geral, estou a dizer uma visão muito mais clínica, muito mais precisa, é porque ele sabe do impacto que poderia ter com sua presença lá. É só tu olhares o impacto que teve o nosso encontro, nós os manifestantes,
diante da presença do Teta António, que é o ministro das Relações Exteriores, Mas que é o não terá chefe da havido, diplomacia. não terá havido aí um erro de cálculo, porque João Lourenço tinha na altura uma agenda já marcada aqui em Luanda. Não terá sido por erro de cálculo. Exatamente no dia em que foi marcada a manifestação, estava agendada uma série de atividades aqui pelo presidente João Lourenço, digo. Não diria que é erro de cálculo por uma questão muito simples, Edno. É só nós analisarmos com precisão. Quando fizemos o anúncio da manifestação do dia 29 de setembro em Nova York, a Rádio Nacional começa a fazer um comunicado a desinformar o povo de Angola, a dizer o seguinte, que João Lourenço vai para os Estados Unidos da América para participar na celebração dos 80 anos da Fundação das Nações Unidas, num debate que decorre entre os dias 23 e 27. Mas o debate não era para os dias 23 e 27, era para os dias 23 e 29. Agora, uma coisa é o discurso do João Lourenço nas Nações Unidas, outra coisa era a sua agenda de compromisso, a sua agenda de compromisso na América. Se nós analisarmos de facto a presença do João Lourenço nas Nações Unidas, nessa celebração dos 80 anos, foi de facto um fiasco. Foi de facto um fiasco, como presidente da República de Angola e como presidente da União Africana. Foi um fiasco. Então, mas por que diz isso? Foi um fiasco por quê? João Lourenço teve a oportunidade de fazer um discurso, falou na condição de presidente da União Africana, falou na qualidade de presidente da República de Angola. Como é que enquadra o fiasco aí? Tu encaras uma duplicidade funcional. Presidente da República de Angola e presidente da União Africana. Presidente da União Africana, sendo a África um continente com quase 50, acima de 50 países, nós teríamos uma sala cheia. E o que não teve? Faz um discurso às moscas. Faz um discurso que ele fala de direitos humanos e ele é um promotor de violação sistemática de direitos humanos no seu próprio país. Então, tu não achas que o mundo sabe o que é que acontece em Angola? O João Lourenço foi para as Nações Unidas antes dele chegar lá. Lembras que uma semana depois dos incidentes dos dias 28, 29 e 30 de julho, resultado daqueles massacres protagonizados pela Polícia Nacional, as Nações Unidas pediu urgentemente um relatório ou uma investigação permanente, urgente, e o governo de Angola não apresentou. Então, foi um fiasco. A nossa representatividade a nível da própria União Africana é um fiasco. Porque as questões internas beliscam a imagem do João Lourenço. O João Lourenço é visto como um indivíduo corrupto. Entende? É visto como um ditador. É visto como um homem que fecha portas para diálogo. Então não tem referência. A única coisa que nós sabemos fazer é pagar para limpar a imagem do regime de Angola. A criação dos lobbies, pagar. Tu pagas que é para ser bem visto. Mas a comunidade internacional sabe o que é que acontece de facto em Angola. Então, quando eu digo um fiasco, é nessa perspectiva. Não se atingiu a bater no João Lourenço, mas batemos no chefe da diplomacia. O Teta António é o indivíduo que leva a diplomacia de Angola, posterior, que leva a imagem do governo de Angola, que leva a imagem do governo de Angola no sentido de ser maquiado para criar aquelas cooperações bilaterais. E essas cooperações bilaterais, na sua maioria, se a gente analisar com tanta precisão, elas são criminosas. Porque esses empréstimos que o João Lourenço vai buscar, que é para colocar no território nacional, e não sabemos para onde é que vão parar os dinheiros. Isso é um crime, porque não tem consentimento do parlamento, o povo não sabe o que é que ele assinou, não sabe quais são as modalidades do contrato. Então, nós batemos com o representante de João Lourenço nas diásporas, aquele que leva a comitiva, aquele que leva a mensagem. Batemos com ele. Então, não considero isso um fiasco agora. Se a mídia não fala... Se a mídia não fala, isso é um problema da mídia, é um problema da censura que existe em Angola. Agora, se outros setores privados também não falam, isso também é um assunto deles. Agora, isso para mim não é relevante, porque o mais preocupante para mim é que a mensagem chegou ao povo e provamos a eles que eles não são intocáveis. Pois, Gangster, eu perguntava, qual é o efeito que acredita que o que aconteceu nos Estados Unidos quando encontraram o ministro das Relações Exteriores numa loja, qual é que acha que foi o efeito daquilo que foi protagonizado, seguirem o ministro Teta António pelas ruas de Nova Iorque com aquelas palavras? O que é que acha, qual é o efeito que acha que aquilo teve? De acordo com aquilo que eram as vossas expectativas, ou que eram primeiramente era passar a mensagem no direto, aquilo que nós temos dificuldades de fazer em Angola. Porque o direito à manifestação é um direito constitucional. O direito de chamar as pessoas na sua classificação, com base na sua própria conduta, a sua atitude, a maneira como administra o Estado. Nós temos esse direito na Constituição, mas não podemos falar em Angola.
E nós passamos a mensagem que o Tete António está a vir lavar a imagem de Angola, que o Tete António leva a mensagem para o teu chefe, que o chefe é corrupto, é ilegítimo. João Lourenço, não existe nenhum respaldo jurídico em Angola, nem eleitoral, que apresentou um resultado plausível, que o João Lourenço ganhou as eleições. Ele não ganhou as eleições. Ele está no poder, porque ele se assambarcou as forças de defesa e segurança, pagou a comunidade internacional e colocou-se no poder. Mas, Gangsta, o que é que o Gangsta tem a dizer relativamente àquilo que foram os resultados apresentados pela CNE e que foram reconhecidos, homologados, o que for, pelo Tribunal Constitucional? Isso para si não diz nada? Não, isso não me diz nada, porque em Angola não existe. Não existe. Inclusivamente, desculpe interromper, já vai falar, inclusivamente os partidos políticos em Angola depois acabaram por quase que reconhecer, tomando assento no Parlamento. Mas os partidos políticos, primeiro vou começar a questão da CNE. Em Angola não existe nenhuma instituição pública credível. A Presidência da República não é uma instituição credível, é um centro de negócios. Entende? É um grupo de compadrio que está lá instalado, que controlam, entendes bem, o cartel do poder, que é o MPLA. Então, a Presidência da República não é uma instituição pública credível. O CNE é o quê? E depois nós temos que olhar qual é a natureza do Estado de Angola. A natureza do Estado de Angola não é uma natureza normativa que a Constituição defende, não. É uma readaptação, porque é um Estado capturado na mão de um partido. O MPLA tem um Estado sequestrado. A questão dos partidos políticos, indo para a questão dos partidos políticos, se reconheceram ou não, isso é que é o grande problema da responsabilização também que devem levar por cima. Por uma questão muito simples, estamos a colocar vidas em risco, estamos a colocar o futuro dos angolanos em risco. Porque em Angola é uma ditadura. E dizia o Stalin, nas eleições não ganha aquele que é o mais votado, mas sim aquele que controla e conta o voto. As eleições de 2027, a engenharia está montada. Em 2027, o que os angolanos vão fazer única e exclusivamente, se a gente continuar nesse processo de luta política, nesse processo de luta eleitoral, os angolanos vão novamente pintar o dedo e vão voltar para casa. E o CNE vai apresentar, de facto, os resultados de que o MPLA ganhou as eleições. Então, por isso é que nasce este movimento, o Todos nasce na perspectiva de complementar ou completar o espaço vácuo. Qual é o espaço vácuo? Nós já vamos falar do Todos. Tem algum ceticismo antecipado relativamente às eleições de 2027? Diz que vai continuar na mesma, tal como diz ter acontecido em 2022, por exemplo, em que o povo vai apenas sair, ir à rua, pintar o dedo, quando já está tudo, como palavras suas, já está tudo cozinhado. O que é que acha que deve ser feito caso isso venha a acontecer? O que é que os angolanos devem fazer para inverter este quadro, evitar que este quadro que descreve como um quadro de irregularidade nas eleições venha a acontecer? Primeiro elemento fundamental é preencher o vácuo. Quando eu estou a falar o vácuo, o que é que isso significa? Infelizmente, a questão da luta pelo poder em Angola é uma luta polarizada, político-partidária, entende? Uma luta polarizada político-partidária. É partidos da oposição e o MPLA que está no poder. Essa é que é a luta. A luta não deve ser essa. A luta tem que ser o partido do MPLA, a oposição, e a sociedade civil no meio, porque a sociedade civil é uma consciência cívica, não é uma consciência de militância político-partidária, porque os cidadãos angolanos, com todo respeito, que fazem parte dos partidos políticos, eles têm uma visão de Angola em função dos objetivos traçados do partido que quer alcançar o poder. Os cidadãos de Angola, que são militantes do MPLA, têm uma perspectiva da ideia de manutenção do poder pelo MPLA. Isso está errado. O que aconteceu em 2022? Ficamos com a ideia que a solução final estava no Adalberto Costa Júnior porque ele tinha um apito da alvorada. Não, claro que não. Mas agora, é preciso olhar que o Adalberto Costa Júnior é presidente da UNITA. A UNITA é o maior partido da oposição e acaba sendo o líder da oposição. Agora, eu estou a perguntar, só ele basta? Não, claro que não. Por isso que a gente analisou. Onde é que erramos? A sociedade civil não teve força de se afirmar. Então, a única forma que nós temos... Essa afirmação passaria por quê, gangsta? Não entendi? A afirmação passaria por fazer o quê? A afirmação passa essencialmente ter uma sociedade civil forte que coloque o povo na agenda nacional política. E vou dar exemplo. O movimento Todos nasce com essa proposta. Ele é um movimento inclusivo. Estamos a chamar todo mundo para dizer o seguinte: ouve lá, quem está na oposição, se de facto quero
nos levar às eleições, entende? Porque a soberania, segundo a Constituição da República de Angola, no artigo 3, ela reside no povo, a soberania é o povo. O Estado é o povo. Em Angola, o Estado não é o povo nem o território. O Estado é o MPLA, porque o MPLA africou e capturou o Estado. Então, o que nós devemos fazer é tão simples. É preciso ter honestidade intelectual de quem está na oposição. É preciso levar a consciência da sociedade civil e assinarmos um acordo que é para a gente desmontar a engenharia da fraude. Porque, você vejamos, o Conselho Nacional Eleitoral está sob tutela do MPLA. Quem controla o Tribunal Constitucional é militante do MPLA. O Conselho Nacional Eleitoral, quem está lá, é membro do MPLA. Laurinda Cardoso renunciou à militância logo no início da sua investidura. Quem? Laurinda Cardoso, a presidente do Tribunal Constitucional. Renunciar publicamente não significa dizer largar o MPLA. Uma coisa é renunciar, ou seja, congelou a sua militância, mas não desistiu de ser do MPLA. Porque se ela não fosse do MPLA, ela não poderia ter aplicado um chumbo na UNITA agora que pediu a questão da realização das autarquias, que é para dar finalidade do processo do pacote eleitoral. Porque não tem causa, ela não olha que está em causa é a soberania nacional, é o futuro. Ela olha o que está em causa é a permanência do MPLA, porque é a única maneira que ela tem de ser milionária, de ser rica, de ser respeitada. Entende? Porque num país sério, a Laurinda Cardoso não estaria lá. Porque não tem competências. Foi colocada, foi nomeada. Esse é que é o grande problema agora. O que eu estava a falar relativamente à questão de todos. Há essa necessidade de criarmos sinergias e discutirmos intelectualmente com a oposição. Ou vamos combater o MPLA em 2027 por via de uma oposição única com a sociedade civil, ou se nós arriscarmos irmos para as eleições fragmentados com o nascimento desses partidos políticos, porque a natureza, e dizia o Adão Almeida, numa entrevista recentemente, eu acho que há uns 3 meses na televisão pública de Angola, ele dizia o seguinte: os processos eleitorais, abre aspas, os processos eleitorais em Angola têm a sua natureza específica. Entende? Esse processo eleitoral de 2027, que almejamos lá ir, vê o que é que ele diz, o que é que eles fizeram. Estão a fazer a aprovação de uma lei eleitoral que já diz o seguinte: se o cidadão votar, após a sua votação, pode ficar a controlar a assembleia do voto ou as urnas numa distância de 100 metros. Aliás, de 1 quilômetro. Não foi assim em 2022, mas vai ser assim em 2027. Por quê? Então, são circunstâncias. O MPLA, quando vê que o poder vai cair, e ele antecipa qual é o novo mecanismo de engenharia que temos que criar, no sentido de ludibriar a consciência nacional e internacional, para dizer que o MPLA ganha as eleições. Como é que o indivíduo que vai votar coloca o seu voto, deposita o seu voto, e ele tem que ficar a uma distância de 1 quilômetro a olhar? Qual é a transparência? Qual é a lisura que existe nesse processo? O projeto Mudei, o movimento Mudei, apresentou uma proposta de lei eleitoral. Por que não abraçarmos? Não seria melhor uma proposta de lei eleitoral que está diante da própria... Porque, peço desculpa interromper, porque é necessário eu aproveitar a oportunidade em que fala de determinadas situações. Diante deste quadro, quando recorda aqui a entrevista dada pelo Ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, recentemente à TPA, diz que as modalidades de posicionamento depois, após o voto, deve continuar a ser uma certa distância e que, por causa disso, não tem havido controle. Não acredita que a presença dos delegados, dos partidos políticos, deveria ser melhor ou mais bem organizada, no sentido de se verificar ou fiscalizar, escrutinar aquilo que é o direito de voto? Qual é a realidade factual de Angola? Os partidos políticos dependem do Orçamento Geral do Estado, quer quem está no poder, quer quem está na oposição. O MPLA, se quiser inviabilizar a oposição, é só atrasar com os pagamentos ou com o financiamento dos partidos políticos. A nossa questão não é deixar partidos políticos, e ouve bem, o senhor jornalista, não é deixar que a decisão dos angolanos fica pelos partidos políticos. É preciso chamar o doutor Sérgio Raimundo. É preciso chamar. Eu falo dos partidos políticos, precisamente. Não, faz entender. Não, a engenharia que está montada em Angola, a fraude só existe porque os partidos discutem com o MPLA. Agora eu estou a dizer assim: o que é as eleições? Numa linguagem simples e realista, as eleições é a festa do povo. O povo vai eleger quem ele quer para administrar o Estado durante um período de 5 anos. Então, por que o povo neste momento não aparece, mas depois querem levar o povo para os comícios? Os comícios é para justificar que ganharam as eleições porque estava cheio. Então significa dizer que o povo é a reboque de um banditismo político que não tem nada a ver com ele. E qual é o resultado disso 5 anos depois? Miséria agudizante, fome.
desemprego, prostituição, delinquência, subdesenvolvimento, dívidas astronômicas externas. Então, é preciso chamar um desafio para a sociedade. Os Dr. Carlos Rosado são grandes doutores, fazem grandes palestras, falam sobre economia. Tá bom, mas temos que sair daí e criar um mecanismo conforme os outros criaram nas outras partes do mundo. Os Dr. Sérgio Raimundo têm saído das entrevistas, vamos criar um mecanismo, devemos ser uma força única, o todos têm que se afirmar e dizer, a partir de agora, nem o MPLA nem a UNITA mandam em Angola. Quem manda é o povo. Agora o povo vai escolher quem tem o interesse em criar o processo da alternância, porque a alternância em Angola nunca existiu. Mas Angola como é que se faz isso? mudanças. Como é que se faz isso no quadro da legislação que nós temos no país? Nós temos uma lei, uma Constituição da República, temos uma lei eleitoral, que são os documentos que regem o processo eleitoral em Angola. Okay. Como é que se pode fazer isso que está a dizer, não cumprindo, obedecendo a estes documentos? É que existem balizas, não é? Existem balizas que situam em que momento é que as eleições devem ser realizadas e as circunstâncias. Parece que de forma diferente. Ok. A administração colonial portuguesa governava Angola com base nas leis. O apartheid governou a África do Sul desde 1947 até 91 com leis. Entende? Então, se a gente entrar no processo do legalismo, que temos que respeitar leis, eu estou a perguntar, as leis estão ali, mas essas leis são atropeladas por aqueles que são detentores do poder. Então, qual é a valência dessas leis para o povo? O que é que quer dizer com isso? Então, a desobediência civil é um instrumento, desobediência civil é um instrumento que é para a gente travar com o terrorismo de Estado, com o abuso do poder, com o nepotismo, com o tráfico de influência, e com a má governação. Devemos desobedecer, porque o colono, para sair do poder, houve desobediência civil. Agora, quais são os meios a usar? Isso são meios que podemos analisá-los. Entende? Porque nós não podemos ficar reféns de políticos. Não podemos ficar reféns de partidos políticos. Então, onde é que está o cidadão? Por isso é que eu tenho dito sempre, em Angola ainda não se construiu a consciência da cidadania. Porque o indivíduo em Angola vale mais se tiver um bilhete, um cartão do MPLA, um cartão de militante, do que um bilhete de identidade. Como é possível? Entende? Então, nós devemos desobedecer todas as leis que são injustas, que não beneficiam o povo. Devem ser desobedecidas. Isso é um ato legítimo. Mas a desobediência, gangsta, passaria porque, por exemplo, houve recentemente, no dia 28, dia 28 e 29, espero que consiga perceber a minha questão, no dia 28 e 29, uma espécie, não sei se posso assim chamar, se aquilo foi desobediência civil ou não, mas pronto, foi uma espécie de manifestação que se chamou de pilhagem, que se chamou de arruaça. Foram vários os epítetos utilizados para caracterizar aquilo que aconteceu no dia 28 e 29, sobretudo, 28, 29, 30, pronto, foram 2 dias efetivamente em que houve de facto uma grande reação policial e que se constataram vários mortos. É daquele tipo de desobediência civil que está a dizer? Não, mas eu não sou a favor da violência, e estou a deixar aqui claro. A desobediência civil tem suas etapas. E estou a deixar claro, não sou a favor da violência, porque em Angola gostam de fazer a colação, cortam e depois criam a imagem com vídeo no sentido de como chama isso, dentro da propaganda, um processo de assassinato de caráter. O que aconteceu nos dias 28, 29 e 30 foi um ato legal. Os taxistas em Angola decidiram paralisar o trabalho porque não concordavam com a subida do preço dos combustíveis. Nós sabemos qual é o efeito colateral que tem a subida dos preços dos combustíveis para uma sociedade como a nossa, economicamente marginalizada, que depende essencialmente do petróleo. Então, o governo do MPLA, como não aceita ser confrontado, o que eles fizeram? Se você olhar, foi um trabalho perfeito do serviço de inteligência. Colocar presidentes da associação em guerra. Um diz vai acontecer, outro diz não vai. Alô? O povo fica confuso. Tivemos uma quebra. Tivemos uma quebra. Sim. O povo foi a favor da greve. Agora, os efeitos da pilhagem que se deram, que são consequências da miséria. Por que as pessoas querem acusar o povo de ser arruaceiro? Esqueçam-se que a base fundamental daquela miséria
que vai parar nos nossos lares, que deixam crianças com fome, crianças sem escola, juventude no desemprego. Claro que isso vai arrebentar na rua, mas quem cria isso tudo é o MPLA. Porque uma sociedade em que existem equilíbrios, em que existe inclusão social, a juventude trabalha, os velhos têm reforma, os preços estão ajustados em função do salário. Não há necessidade das pessoas saírem para ir arrebentar coisa, os armazéns, aquilo é fome. Então queremos criminalizar o povo. Por que não se criminaliza ainda? Hein? A governação do João Lourenço, a governação do governo. Você tem que olhar, tem que ver uma coisa que é muito simples. Como é que uma ministra como a Vera Daves, quando chega ao poder, no cargo de ministra das Finanças, ela encontra o câmbio a quase 16 mil kwanzas, 100 dólares equivalia a isso. Hoje está quase 100. Significa dizer que a política macroeconômica do governo está falida, não tem mais nada para dar. O MPLA não tem mais nada para dar. Daqui, no dia 11 de novembro, vai completar meio século no poder, sem soluções. O João Lourenço já não tem mais nada para dar, está em fim de mandato na presidência da República por via da Constituição, está em fim de mandato no MPLA por via estatutária. Então, apontar o dedo ao povo, aquilo é consequência. Porque em grandes países como França, Estados Unidos da América, há ruaças. Por que a ruaça do cidadão angolano que tem fome é classificado como um criminoso, um inimigo do Estado? Isso é grave. A pasta do Teto Antônio, que ele estava a andar ali naquelas avenidas de Nova York, segundo o que consta na internet, os pesquisadores de moda, classificaram até uma pasta avaliada em 20 milhões de kwanzas. Como é possível? Quem é o arruaceiro, afinal de contas? Não vamos falar, pronto, eu não vou me basear no valor, mas algo que eu gostaria de saber, Gangster. Há algum problema em um dirigente sair de Angola para um evento e dirigir-se a uma loja a fazer compras? Não foi esse o propósito daquelas palavras dirigidas ao ministro Tete António, digo. O Macron, em França, a passar na rua, lá tira um ovo. E os franceses têm 3 refeições por dia e um bom salário. Então, Tete António, que compra pastas no valor de 20 mil euros, despreza o povo, lhe chamar de gatuno, isso é crime. Desculpa. Chamar de gatuno Tete António é crime. Está a dizer que o Tete António justifica. Tete António comprou na altura em que esteve lá no dia. A minha questão pode não comprar, mas comprou um iPhone 17. Entende? Isso é um crime. Desculpa, estamos numa sociedade doente, que as pessoas não têm empatia com quem sofre. E estar numa sociedade doente, em que você não tem empatia com quem sofre, é estar igualzito aos dirigentes de Angola. A gente está com menos contentores de lixo. Como é que a gente quer celebrar 50 anos de independência baseando-se em quê? O que é que o MPLA construiu em 50 anos? Que trabalha permanentemente, que funciona, não tem nada. Mesmo a polícia, o serviço de tudo está estragado. Tudo em Angola, tudo que é instituição não funciona. Serviço de inteligência em Angola não preza o seu papel de defender a soberania, proteger os cidadãos, o patrimônio público, o patrimônio privado. Não! É uma instituição que tem um trabalho de característica de bufaria, de matar quem eles querem, matar aquele que diz que o país não está bom. Isso! Tu estás a ver o que tipo de país é que a gente tem? Porque o monstro é o poder. E o poder é o MPLA. Agora, tinha ministros do Bangladesh que apanharam até chapada, nós fomos até mais suavizados, só gritamos no ouvido. E o ministro do Bangladesh que apanhou chapada na cara, na mão dos cidadãos. Pois bem, Gangsta, vamos passar para o seu movimento que recentemente disse que foi criado, já está legalizado nos Estados Unidos, o movimento Todos. Qual é a ideia de criação? Esteve há instantes a dizer que pretende, com este mecanismo, unir as várias forças da sociedade, incluindo os partidos políticos. Na verdade, posso aqui perceber que quer criar um partido político com... Não é nossa pretensão. Não é nossa pretensão, porque neste momento criar um partido político... Falou instantes que pretende que com este movimento que todos, aliás, tal como o próprio nome indica, que todos estejam congregados, incluindo partidos políticos e organizações da sociedade civil, todos estejam congregados para rumo à alternância política. A alternância, sim. Não é nossa pretensão criar um partido político, porque seria, de facto, primeiro um suicídio e depois... Não, primeiro uma traição ao povo. E depois um suicídio. E vou explicar porquê. O Todos não pode ser um partido em Angola com o MPLA no poder, porque quem vai me dar a cédula de legalização do Todos para o transformar de um movimento cívico-político para um partido político vai ser o MPLA, é Laurinda Cardoso. Então, significa dizer, se legalizou, tem um acordo. Qual é o acordo? Ser um partido satélite. Ser um partido da oposição para fazer a oposição na oposição. E nós não estamos preparados para isso.
Então preferimos ser um movimento cívico e político. Agora, não somos legalizados em Angola, ok? A nossa questão, não temos interesse em ser legalizados em Angola. A nossa questão, temos interesse em ser uma instituição legalizada. Onde estamos, nos Estados Unidos da América, somos legalizados. Agora, vamos expandir pelo mundo todo e entrar em Angola. Estou com isso querer dizer o seguinte. O próprio MPLA, quando combateu contra o colono, não era um movimento popular de libertação legalizado pela administração colonial, mas tinha legitimidade para defender os interesses do povo de Angola que estava sob domínio do colonialismo. Nós temos legitimidade para defender o povo de Angola que está sob domínio da ditadura do MPLA. Agora, quando nós falamos em ligar-se com partidos políticos, é preciso apurar aqui com muita transparência que tipo de partido político. Partidos políticos que têm o objetivo de derrubar o MPLA. Agora, um partido político que nem consegue criticar a governação, está a criticar a própria oposição, está a disparar para aqui, não tem coragem, mano. Você não pode vir nos cantar ideias de que você vai ser governo. Vai ser governo como? Com essa engenharia que o MPLA tem? Claro que não vai ser. Então, esclarece aqui uma coisa. Não pretende que o movimento todos se torne eventualmente um partido político. Como é que se vai juntar ou vai fazer com que os partidos políticos, aqueles que pretendem, segundo diz aqui, também que haja uma alternância no país, como é que se vai juntar? Quais são os princípios basilares daquilo que pretende? Nós, por exemplo, provavelmente entre dezembro, entre novembro, não temos ainda uma data específica, estamos a realizar um fórum que vai ser denominado o Fórum de Washington. Aliás, estamos a realizar um fórum que será o Fórum de Washington, sob o lema "É urgente salvar um Estado democrático de direito em Angola", em que vamos chamar figuras proeminentes da sociedade civil e de alguns partidos políticos, que é para a gente discutir Angola após 2027. O que é que nós pretendemos de Angola após 2027? Nós temos que sair com uma declaração conjunta e colocar em prática. Porque se tu és um partido de oposição, é para tirar o MPLA. Se tu és um partido de oposição para lutar com a oposição, então você é um traidor. Você tem um acordo com o Tribunal Constitucional. Você tem que entregar um dinheiro que está vir com uma missão específica, dispersar votos. Então, esses não queremos. E o que é que a gente vai fazer? Quando todos começarem a se tornar cada vez maior, vamos ter que passar a mensagem para o povo que o partido X não pode entrar no teu bairro para vir te vender discursos que ele não vai cumprir. Mas isso não é contrariar aquilo que é a liberdade das pessoas votarem ou aderirem a um partido político? Não, isso não é contrariar. Em lutas revolucionárias existem regras de convivência entre nós que temos um ideal de mudança. Quem quer ser parceiro se identifica como parceiro. Quem não quiser, já sabemos, não vem. Porque você é traidor. Como é possível você legalizar um partido político que, em vez de combater o MPLA, que é a causa de todos os males, está a combater a oposição? Isso é contrassenso, isso é contraproducente, isso não existe. Então significa dizer que eles lhe entregaram a cédula. Por isso é que eu disse, o Todos não pode ser um partido legalizado em Angola nas condições do MPLA estar no poder. É impossível. Primeiro é que seria para nós um ato de traição ao povo. E segundo, seria um suicídio. Deixa-me tentar perceber, Gangsta. Só não vai ser legalizado ou só não pretende legalizar agora porque está o MPLA no poder. Não estando a essa possibilidade... Não temos pretensão de ser partido. Não temos pretensão. Não temos pretensão de ser partido. Nós temos pretensão de alternância do poder com todos os angolanos. Entende? Com todos. A oposição tem de ter um acordo com os cidadãos. Porque quem sofre em Angola são os cidadãos agora. O único instrumento que temos, que é para ir para o processo eleitoral, é por via de um partido político. Então temos que olhar qual é o partido, entende? Que tem, de facto, a coragem de ir com o povo para tirar o MPLA do poder, mesmo com essa engenharia. Há aqui táticas que a gente consegue abalar as estruturas da ditadura e que o MPLA não vai saber mentir como é que ganha as eleições. Há táticas aqui, há estratégias montadas. Que para já não consegue avançar. Não entendi. Que para já, por este momento, não consegue avançar. Não podemos precisar, porque estratégias são estratégias. Exatamente. Mas olhando para aquilo que é o espectro político nacional, qual é o partido? Existe algum partido em condições de pegar o lema do país uma vez haja condições para haver alternância? Do ponto de vista histórico, os dois maiores partidos existentes em Angola, os dois maiores, que continuam dentro de um processo de uma contenda, é o MPLA e a UNITA. O MPLA está no poder, a UNITA está na oposição. A FNLA é um partido histórico. É um movimento que deu o princípio da luta de libertação nacional, que deve ser respeitado, levado em consideração de todos os angolanos,
Mas, neste momento, a luta é entre o MPLA e a UNITA. E depois vem o Bloco Democrático. Porque depois do Bloco Democrático, para trás, uns nasceram agora, outros já existem, mas não têm peso substantivo na arena política nacional. Qual é o peso substantivo que tem o PRS, Partido de Renovação Social, na arena nacional? Ninguém conhece. O próprio presidente pode passar a rua, ninguém lhe conhece. Isso é grave. Significa dizer que o seu combate político não inspira nem confiança, nem abala a estrutura do regime. Por que existe o PRS? O PRS tem uma natureza de um partido regionalista. Desmontaram, o MPLA criou o PRS em 1991, colou ali. Epa, vamos controlar o leste, temos que arranjar um partido ali com o Kwangana. Colocar um PRS. A FENELA, hoje, ficou muito no espectro virado para o norte, infelizmente, porque o MPLA conseguiu destruir a FENELA, matando o mais velho, o Aldan Roberto, né? Pode não ser fisicamente, do ponto de vista mental, do ponto de vista de isolamento. A colocação do Lucas Ngonda foi o maior desastre que a FENELA teve. A entrada do Nimi Nsimbe não tem capacidade, porque o próprio Nimi Nsimbe tem, em si, um favor especial com João Lourenço que ele ajudou a isso fazer consulta nos hospitais lá fora. Esse não vai lutar com João Lourenço, não vai lutar com o MPLA, porque tem um favor político. É como as figuras públicas hoje estão a ser condecoradas. Todas essas medalhas que estão entrando no peito dos angolanos, todos angolanos de bem, com todo respeito, aqueles que estão a receber, epá, cada um quem quiser receber, que receba. Mas é preciso medir as consequências. Não vão ter capacidade de um dia criticarem o MPLA e o João Lourenço. Porque estão a entrar dentro de uma manobra de controle psicoemocional que eles não estão a dar conta. São consciências compradas por via de uma medalha de ferro. E sem mérito. Entende? Agora, tens que analisar por que o engenheiro Adalberto Costa Júnior é combatido de manhã que à noite com as instituições de Estado. Por que o doutor Filomeno passa pelo processo da pressão-campanha? Então, são os únicos indivíduos na política nacional. Entende? Estou a falar essencialmente da UNITA e do Bloco Democrático. Agora, os o Bloco outros... Democrático também está no fio da navalha, não é? Quase que tem de se organizar, porque se não concorrer por esta altura, nas próximas eleições, vai ser extinto. Yeah. Mas isso é um assunto do Bloco Democrático que eu acredito que eles têm. Eu acredito que eles possam ter alguma ferramenta de sobrevivência. Eu acredito. Mas que também tem que ser coerente. O MPLA não quer. Por isso é que o MPLA está a legalizar muitos partidos políticos. Está a ver o Fuga Muzemba. Qual é o arcabouço político que o Fuga Muzemba tem, que é para se candidatar a ser presidente da Angola? Mas nós estamos a brincar com coisas sérias, estamos a brincar com vidas. Estamos a brincar com o futuro. Mas quem banalizou a presidência da República é o João Lourenço, porque cada indivíduo acha que pode ser presidente da República. Estou aqui é charlatão, porque estou a fundar um partido, era profeta aqui, depois... Mano, tu estás a brincar com coisas... Mano, Angola é um país, mano. São 38 milhões de angolanos, são 38 milhões de vida. Entende? O grande problema que nós temos é esse, é que a presidência está banalizada. Porque se tivéssemos um grande presidente da República, mas presidente dos angolanos, que ganhou as eleições por vias democráticas, com transparência, com lisura no processo, um presidente que começasse a levar Angola para o caminho do desenvolvimento, um presidente que aceitava o diálogo permanente e construísse consigo um governo de inclusão em que os angolanos que sabem fazer para realizar os sonhos dos angolanos e as aspirações, nunca íamos ver sapateiros aí fundar partidos políticos. É o que está acontecendo. Banalizaram. Gangsta, diz muito que se pretende que em 2027 se criem condições para haver alternância. Olhando para aquilo que é a realidade atual, vê isso acontecer? Vê algum partido em condições, a sociedade civil em condições para, em 2027, criar este movimento da alternância e haver mesmo esta mudança do quadro político nacional? O desafio está aqui. Não temos outra forma. Todos. Não temos outra forma, não como partido. Se não formos uma força única, com um candidato que assina acordo conosco, se não apresentarmos uma proposta de lei eleitoral do povo, então esquece a alternância. Mas é possível porque o todos nasceu. O todos nasce nessa vontade de aglomerar todos. É preciso elevarmos cada vez mais a voz das grandes senhoras, Laura Macedo. Não podem ficar na sombrinha de partido nenhum. São muito fortes, inspiram muita gente. Entende? Luzia Muniz. Cisaltina Cutaia. Entende? E
uma série de outras. É preciso chamarmos os nossos cotas, Sérgio Raimundo, Benja Satula, o Tony Zinga. Temos que chamar a sociedade. Temos de chamar a sociedade por uma questão muito simples. Neste momento, o João Lourenço está a levar o país a um descalabro social. Então, nós temos de salvar o país. Amélia Guiari. Temos de salvar o país. Cota Graça Campos. Vamos deixar de sair das ilhas e nos tornamos uma massa. Nós precisamos mudar os paradigmas. 50 anos depois, o MPLA tem que ficar na sua consciência coletiva que fechou-se o ciclo de meio século, acabou. Daqui para frente, quem decide o país somos nós. Vamos contigo às eleições, mas vamos tirar o MPLA. Temos de ter essa decisão, temos de ter coragem. Os sul-africanos tiveram essa coragem. Os namibianos tiveram essa coragem. Por que é que nós não? Por que é que não? Um presidente por uma semana inteira não faz nada, só entrega, só atribui medalhas. O país está parado. O que é que o João Lourenço tem mais para dar? Nada. O que o João Lourenço está fazendo nesse momento é um crime, buscar dinheiro nos Emirados Árabes Unidos. Para quê? O mandato está a terminar. Não há necessidade. E o pior, o mandato a terminar, ele está a usar a aprovação de leis. Ouve bem o que eu estou a dizer, passaram na Assembleia da República. Leis muito rígidas, que elas estão a te dizer efetivamente que isso é um Estado de ditadura, que ele quer ficar no poder. O João Lourenço não tem futuro fora da política. Do MPLA, fora da presidência do MPLA, ele não tem futuro. Porque o MPLA, infelizmente, tem uma cultura de perseguir os seus ex-líderes. O MPLA tem uma cultura de que o indivíduo só tem força quando está dentro da máquina do poder. Quando não está lá, é para se você sair, te roubam dinheiro, te roubam a mulher, te destroem a tua vida. Então ele tem esse medo. O João Lourenço, nesse momento, não sabe quem ele vai deixar, ele não tem sucessor. O Manelo é homem criminoso. Já tem manchadas de sangue. Quando diz, esse criminoso deverá estar a dizer aqui com as aspas, mas eu perguntava-lhe, quando diz, por exemplo, que o MPLA sobrevive, ou os dirigentes sobrevivem, quando estão na liderança, ou quando estão no auge, exatamente no ativo, há neste momento uma espécie de preparação de candidaturas dentro do próprio partido. Tem estado a acompanhar esta dinâmica dentro do MPLA? Como é que olha, por exemplo, a intenção e o que está a acontecer com Valdir Cónego, que entendeu candidatar-se, entretanto foi suspenso, não sei se foi nessa sequência ou haverá outras razões. Também Engenheiro Venâncio tentou a candidatura nas eleições passadas, entretanto viu a intenção chumbada. Agora Higino Carneiro também manifestou o interesse em candidatar-se, ou já é pré-candidato, não é? E agora saem notícias que o mundo todo, a Angola toda viu. Como é que olha para isso? Acredita que com esta tentativa de alteração do quadro interno e essas lutas que estão a acontecer dentro do partido, poderá ser o início de uma mudança do próprio partido, ou os resultados serão aqueles que eles próprios menos esperam? Temos que ter aqui muita ponderação para se responder aquilo que você me colocou como perguntas. Vamos só analisar. João Lourenço está nos Estados Unidos da América e a televisão pública de Angola, apresenta uma notícia de que o juiz Higino Carneiro trabalhou com um ex-agente da CIA. Passando 2 dias, a televisão pública de Angola vem desmentir. Isso é grave, mano. O João Lourenço está a te mostrar que ele não tem interesse em largar o poder. Agora, as vontades das múltiplas candidaturas, os estatutos do MPLA permitem isso. Claro que permitem, mas o MPLA tem um problema grande. O MPLA é um partido de gente traidora e falsa. Eles podem se juntar contigo e dizer, não, o João Lourenço está a governar mal, mas quando ele ir no João Lourenço, ele vai te queixar. Por isso que eu estou a dizer, no MPLA, a subserviência é defender o líder e a bandeira. Esse não é o slogan deles. Temos que cerrar fileiras para defender o líder e a bandeira. Então, o líder é o João Lourenço. O Higino Carneiro, por mais que seja militante, aqueles que cerram fileira o líder e a bandeira, não têm interesse em que o Higino Carneiro passe. Então, vai acontecer as sabotagens com esses processos de justiça, de assassinatos de caráter. É uma questão simples. A semana passada, saiu uma notícia a nível de jornais que o Tribunal Supremo haveria de devolver os bens arrestados do Joaquim Sebastião. Eu analisei aquela informação, fiz um live e disse logo, vai acontecer isso, minha intuição. Porque o que eu estou a ver, como o Joaquim Sebastião foi diretor do INE, Instituto Nacional de Estradas de Angola, e no período em que Higino Carneiro era ministro das Obras Públicas,
o que eu estou a ver aqui no futuro é uma tentativa de uma delação premiada. Toma tuas coisas. Enquanto vocês estiveram ali, usaram 32, quase 32 bilhões de dólares para se construir a malha rodoviária, ou seja, as estradas em Angola. E você vê os efeitos colaterais, vê os tipos de estrada que a gente tem. Todas elas totalmente arrebentadas. Quem deve ser responsabilizado criminalmente? É o diretor. Mas o diretor, como vai receber as suas coisas, vai fazer uma delação premiada, vai jogar o Higino Carneiro, porque o objetivo é ele criar várias cascas de banana, que é para ele, no mínimo, ter um crime, passar por um julgamento e sair da corrida. Porque o João Lourenço não quer. Porque o João Lourenço sabe quem é o Higino Carneiro. É um indivíduo. Está a dizer que este mecanismo de devolver as coisas, os bens, digo, de Joaquim Sebastião, é uma forma de preparação para que depois Joaquim Sebastião se posicione contra Higino Carneiro e esse assim esteja impedido de concorrer às eleições ao Congresso do MPLA. Meu caro jornalista, é simples. O Tribunal Constitucional agora chumbou o Tribunal Supremo. É exatamente isso que eu queria perguntar. Como é que se pretende de facto isso? Como é que agora vem o Tribunal Constitucional contrariar então, nós falamos, há uma coisa que acontece em Angola que é muito grave. As pessoas pensam que eu sou um cidadão muito... ele fala muito alto, esse gajo tipo é muito vazio. Não, eu sou um grande analista. Olha, por acaso, alguém está aqui a dizer que não se conversem a gritar. Acho que é uma crítica dirigida mesmo assim. Mas isso é muito normal, tá vendo? Agora, é mais duro a maneira como eu falo. O meu tom de voz é para cima. E tu sabes, senhor jornalista, que eu trabalhei em rádios, né? Fui locutor de rádios. Agora, é mais preocupante eu falar alto ou é mais preocupante a miséria em Angola? Então, por que ele não tem a capacidade de combater a ministra da Educação, que disse que a partir do 7º ano, na 7ª classe, a maior parte das escolas em Angola já tem computador? Quer dizer, tu estás a ver, mas eu entendo. Isso é trabalho dos serviços de inteligência. São cibers milicianos que estão aí no sentido de desarticular ou criar em mim um desvio, tá vendo? De irritação emocional, mas eu não tenho espaço para isso. Porque, mano, graças a Deus, o todos já nasceu. Isso já é uma realidade. Tem documento. Nós estamos legalizados. Nós temos escritório. O nosso escritório está numa... Qual é a relevância deste movimento, estando os seus promotores fora do país, não tendo qualquer tipo de representação em Angola? Qual é a relevância deste movimento aqui em Angola, ou para o país? Não tem representação em Angola como? Isso é uma luta revolucionária. Existem indivíduos que são identificados e existem indivíduos que estão na clandestinidade. O MPLA, quando estava estacionado no Congo-Brazzaville, tinha suas células dentro de Angola. E nós temos as nossas células dentro de Angola. Então isso para nós não é uma grande equação. Não temos que buscar aqui resultados. Não! Sabe, está a dizer que vão continuar a agir na clandestinidade, é isso? Não. E sabe o que eu vou dizer? É assim. O todos resulta na vontade dos angolanos se libertarem dos grilhões da ditadura. Então, todo angolano que sofre é miserável. Faz parte do todos. Por isso é que 36 milhões, somos todos. Até o indivíduo que está nos partidos políticos. Os indivíduos que estão nas igrejas, estão nas organizações não governamentais, somos vítimas. Então, a articulação da nossa luta é uma luta revolucionária popular. Por via de uma consciência cívica e política. Pois bem, Gangsta, eu perguntava-lhe, quando falávamos dos partidos políticos, se de facto em 2022 houve uma falha por parte de estratégia, por parte da oposição e das organizações da sociedade civil. Hoje, há alguma instituição, algum órgão em que os angolanos podem confiar para fazer face às eleições de 2027? Não entendi a pergunta, por favor. Quando disse há instantes que em 2022 faltou estratégia, quer dos partidos na oposição que concorreram às eleições e também da sociedade civil, que não esteve à altura para controlar aquilo que foi o processo eleitoral. Hoje, como é que existirá algum partido político, existirá organização por parte da sociedade civil para fazer face aos próximos desafios eleitorais? Por isso é que a gente está a apresentar essa premissa. Vai remeter tudo a todos. Sim, por isso é que estamos a apresentar essa premissa
né? Mais uma vez. Deste movimento. 2022 falhamos porque deixamos os políticos decidirem as eleições. 2022. 2027 não pode ser assim. Nós temos que levar o povo a discutir com todos que querem participar. Vocês querem ir lá para fazer o quê? Porque queremos participar no processo eleitoral. Não, isso só não basta. Temos que assinar um acordo. Porque se perdermos, perdemos todos. Porque, por exemplo, o Fórum de Washington é um fórum de chamamento para todo mundo. É urgente salvarmos o Estado Democrático de Direito em Angola. Temos o próximo fórum, que eu ainda não vou especificar a cidade. É denominado o Fórum de Pacto de Estabilidade. Porque temos que estudar agora. Agora temos que estar a discutir. Sabe o que é? O processo. Entende? Da transição de poder. Porque o MPLA vai perder as eleições. Nós só vamos para as eleições quando assinarmos... Por que ele dá tanta garantia assim? Sim, estou a falar isso. Por que ele dá tanta garantia assim? Mano. Yeah. Por que ele dá garantia? Mas nós só vamos para as eleições quando sairmos de um pacto de estabilidade nacional, que temos que discutir a transição de poder. Porque o MPLA não vai ganhar as eleições, porque nesse pacto de estabilidade vamos apresentar também a nossa proposta de lei. A lei Gangsta eleitoral. Não vai ter um partido político. Todos não vai ser partido político. O Gangsta não vai ter um partido político a concorrer. Vai ter uma espécie de uma FPU em que vai congregar todos rumo à alternância. É uma espécie. O partido político da oposição que apresentar a coragem de querer lutar para tirar o MPLA por via da alternância. Entende? Entende bem o que eu estou a dizer. Nós todos vamos nos fazer uma frente única. O povo, com o partido, com o líder desse partido, vamos tirar o MPLA. Mas antes disso, é preciso termos um pacto de estabilidade nacional. Que é para deixarmos claro quem perdeu as eleições, que saia do poder. E quem ganhou as eleições, que vai ao poder. Porque há condições. Vê o partido que está no poder perder as eleições e admitir que de facto perdeu e proceder-se assim a uma transição pacífica. Vê isso acontecer em Esses são os ciclos da vida. São os ciclos da vida. São ciclos da vida. Eu estou a perguntar se vê isso acontecer, Gangsta. Mas isso são os ciclos da vida. Por isso que eu disse. Há vários mecanismos de tirar o MPLA por via do voto ou por via da desobediência. Por exemplo, vou passar já em linhas claras. Não acredito muito que haverá uma grande festa de celebração com pompa e circunstâncias o dia 11 de novembro. Não queremos. Vamos festejar o quê? Vamos celebrar o quê? 50 anos de quê? Da saída do colono? Uma coisa é o colono com chicote. O homem branco com chicote se bate no preto, em Angola é colono. O homem preto com chicote se bate no preto é o quê? É neocolonialista. O que estamos a assistir é uma independência neocolonialista que não realiza os anseios angolanos em nenhuma esfera da vida. O MPLA, se não sair bem, vai sair a mal. Então o MPLA não diz que o poder não se entrega. Se não se entrega, o povo vai tirar. Porque vamos emancipar o povo para tirar o MPLA do poder. O MPLA vai sair a mal. Se não sair bem, sai a mal. Porque o MPLA não é vontade. Esse mal que está a dizer não passaria necessariamente por derramamento de sangue. Não passaria mas quem quer o matar? Não somos nós. Quem tem armas são eles. O derramamento de sangue é o quê? Quem quer o matar são eles. Não somos nós. Quem mata é o MPLA, não somos o meu povo. O povo não tem arma. O povo não tem um CINCE. O povo não tem um SIC. Não tem dinheiro de petróleo. O povo não reprime. Vai apenas sair com bandeiras brancas e camisolas? Mano, para não sei. Andar pelas ruas. Mano, se está acontecendo no Nepal, está acontecendo no Madagascar. Isso é direito. Edno, senhor jornalista, o que está em causa aqui é um direito consagrado na lei. Se nós sairmos, o homem matar 50, tá bom, vamos recuar, vamos vir de novo. Vai continuar a matar. Mas ele tem que saber que ele não tem futuro. Porque tudo que ele está a fazer está registrado. O homem não está a defender um organismo de defesa e segurança, está a defender um poder que lhe sustenta, que lhe faz ficar gordo, que lhe faz comer bem, que faz ele colocar os filhos lá fora, meter a mulher lá fora. Porque ele não é ministro do interior, ele é ministro do MPLA na Polícia Nacional, na polícia, que não é republicana, é uma polícia partidária. E não te esqueças que os polícias moram conosco nos bairros, vivem as mesmas misérias que nós vivemos. Entende? Então, o que é que está a faltar? Está a faltar unidade. Quando o povo perceber que o poder emana do povo, a soberania emana do povo, o MPLA sai do poder. Quando o povo perceber que um político não quer lutar contra o MPLA, não pode vir no meu bairro, claro, isso vai ser declarado, não vem.
Você não pode vir me vender fantasias, que você está a lutar contra o MPLA, vai ser poder, baseando-se em quê? No teu discurso. Você não quer assinar o acordo conosco por quê? Porque você sabe que estamos a estragar, né? A negociata. Isso é crime que você está a fazer. Você está a vender o povo. Você está a traficar a vida das pessoas. Pois, eu perguntava-lhe, Gangsta, como é que vai fazer este movimento andar ou mover-se, passa aqui a redundância, estando distante? Não é uma espécie de fazer, como dizem os políticos, fazer política em cadeira vazia? Yeah, Não devia estar aqui em Angola. nós sabemos que isso é uma ditadura. Por que o Agostinho Neto não morou em Angola na época colonial? Fugiu por quê? Por que para mim me chamam de cobarde e Agostinho Neto não é classificado como herói? Isso é grave, 2 pesos, 2 medidas. Isso é propaganda. Então Agostinho Neto fugiu, foi para o Congo. José Eduardo fugiu, foi para o Congo. O Copelipa fugiu, foi para o Congo. O Gangsta sai porque a ditadura quer matar. É cobarde. O Nelson Mandela... Alguém que quer matá-lo? Mano, nós sabemos. É assim. Eu vivi em Angola só com um termo de identidade de residência. Entende? Yeah. Em Angola, afrontar o sistema é preparar a sua sentença ou para a cadeia ou para morrer. E eu só tinha 2 caminhos em Angola. E Deus me disse, para não ter os 2, sai. Isso aí. Agora, quando dizem que é fazer política de cadeira vazia, se é política de cadeira vazia, em 2023, no dia 31 de março de 2023, o país não teria paralisado. É política de cadeira vazia. Agora, as estratégias que se montam é que são diferentes na atuação. Eu não tenho armas, eu tenho telefone, eu tenho internet. Do meu lado, que felizmente ouvem, não é que eles obedecem, eles ouvem e se identificam. Entende? É política de cadeira vazia. O ministro Tete Antônio apanhou um choque térmico, levou a mensagem para Angola. É política de cadeira vazia como? Achas que o regime de Angola não está assustado? Como é que o Gangsta entrou nos Estados Unidos? É só você ver quantos jovens bloggers ou, sei lá, influências digitais pagos pelo gabinete de ação psicológica estão a atacar, quer dizer, o Gangsta está na América. E sim, estou na América, graças a Deus estou na América. Isso é o quê? É problema algum. Então significa dizer que a gente tem um peso substantivo na influência do comportamento do povo em Angola. Isso não é política de cadeira vazia, é a Bela Malaquias. Política de cadeira vazia é o Nimian Simbi. Política de cadeira vazia é o PS, que até tem representatividade legislativa. E institucional, porque estão legalizados. Ainda tem por cima, tem recursos financeiros e eu não tenho nada. Eu só tenho a voz para falar, a cabeça para refletir. E tem Deus acima de tudo para me proteger, mas nada. O que eu tenho? Não tenho nada. E tenho a vontade dos angolanos, que é essa vontade de querer tirar o MPLA do poder, que isso é uma vontade de todos nós. Todos. Diante desse quadro, Gangsta, não pretende regressar para Angola assim tão cedo, porque já tem medo de ir para a cadeia de Viana e também tem medo, diz, de ser eliminado fisicamente. Não, isso não é ter medo. Tenho precaução de ir para a cadeia. Porque se tivesse medo, mesmo a sair, estaria calado. Por que não estou calado? Então não é questão de medo, é uma questão de estratégia, é uma questão de ser inteligente. Porque em Angola criou-se a narrativa que o herói é o indivíduo que está morto. O herói é quem em Angola? O herói é o Ojeda, porque morreu. O herói é quem é o Agostinho Neto, o herói é de Olinda Rodrigues. Nos outros países do mundo não é assim. Nos Estados Unidos da América, o Michael Jordan é herói americano. O Kobe Bryant é herói. O Tupac, seja como for, é heróis vivos. Em Angola, o herói tem que estar morto. Como é possível? Então neste não é momento, questão de medo, é uma questão de precaução. Não quer, se está a dizer que se está a precaver, nem sequer os angolanos podem saber onde é que está neste momento, não é? Ou para todo mundo sabe. Não é segredo, não é? Não, estou nos Estados Unidos da América. Hoje para além, dizer que eu estou nos Estados Unidos da América. Para além de mim, ninguém sabe onde é que o Gangsta está. Estou nos Estados Unidos da América, graças a Deus. Okay. Estou bem, estou de saúde. E agradeço ao todo o povo de Angola, principalmente as mamás. Eu tenho muitas senhoras que gostam muito de mim. Escrevem-me, umas fazem oração. E eu agradeço esse gesto de corrente de espiritualidade. Então, estava a dizer que não é questão de medo, é uma questão de estratégia. O Gangsta tem mais força dentro da cadeia, no cemitério ou a falar? A falar, então. Você tem mais força a falar. Deus permitiu que me desse o espaço da liberdade, sair de Angola, fintar todos os serviços de inteligência de Angola. Estou a falar todos. Ninguém me ajudou. Ninguém em Angola disse, puto, entra daqui, vai dali. Não. Saí com as minhas próprias pernas, na oração, com meu Deus a me guiar o caminho. E eu fui embora. Com a minha mochila nas costas e basei. Mas andou mascarado. Ninguém o reconheceu, andou mascarado. Não, mano. Eu sou uma pessoa muito intuitiva.
Eu tenho esse lado, sou muito intuitivo, mas é para um dia os angolanos vão saber. Mas, em todo caso, estou bem, graças a Deus. Ok. E qual é a sensação que tem? Qual é quais são as referências que os ativistas em Angola estão a ter relativamente a esse posicionamento que está a tomar? Ou seja, tem tido boa relação com os ativistas em Angola também? Ou nem por isso? Está a agir de forma isolada? Eu não sou ativista. Eu sou apenas um cidadão que empresta a minha voz diagnosticando a realidade de Angola. Quem achar, quem quiser... O que está a fazer o Gangsta diz não ser ativista, mas o que está a fazer é ativismo, certamente. Eu entendo, mas estou a dizer, eu não fico rotulado. Eu tenho boas relações com os angolanos. Eu acho que isso para mim é o mais importante. Agora, algumas pessoas fazem aquilo que eu faço, claro, naturalmente, concordamos, discordamos, isso é natural. É assim a convivência humana. Você concorda? Eu discordo. Ok, tá bom. Mas aqui o maior objetivo é que o povo está a levar. Nós queremos 36 milhões, não queremos indivíduo que diz que não concorda e não gosta. Tá bom, tua opinião, vamos respeitar. Mas agora, enquanto o povo se identifica, isso para nós é o coisa, é o fundamental. Isso para nós é que é o essencial. Pois, e como é que olha para a situação da democracia, sobretudo no que diz respeito aos órgãos de comunicação social? Tem alguma abertura? Gangsta tem estado a tentar expressar a sua voz por outros órgãos que não sejam esse meio alternativo da internet para poder expressar a sua voz? Tem tentado contacto com as autoridades para mostrar ou manifestar aquilo que pensa? Não tenho, mas tenho recebido, né? Muitos telefonemas, puto, precisamos falar, puto, tu sabes, o país tem futuro. Eu também tenho esse espaço de abertura de ouvir, né? Agora, em relação à comunicação social, eu só falo provavelmente para 2 rádios. É a primeira que eu falo para a Rádio Essencial e de quando em quando tenho falado para a Rádio Despertar. Mas agora, não tenho muito interesse da mídia, não. Se começarmos no espaço digital, estamos bem, estamos confortados. O importante é que a mensagem chega. Chega por uma questão muito simples, porque a miséria, a fome, a prostituição, o desespero do povo continua. Porque a mensagem não teria conforto, não teria pousado para os angolanos se houvesse diminuição das mazelas sociais. É o que não há, só agudiza. Então não tenho interesse de aparecer na TPA, na TV Zimbo, na rádio. Eu não tenho interesse. Isso para mim não me interessa. Não tenho. Tenho agora interesse em continuar a falar com o povo, em continuar a dialogar, emancipar, a fazer com que o povo levante, a fazer com que os taxistas consigam compreender de facto que eles são um dos elementos fundamentais para a economia nacional. Tem que se respeitar o taxista. E a prova foi os dias 28, 29 e 30. Criar essas, meter os presidentes dos taxistas, das cooperativas e das associações na cadeia. Isso não vai resolver problema nenhum. Pelo contrário. E se acharem que vão criar nas cooperativas presidentes fantoches, o problema quando a gente dizer vai paralisar. Se vocês meterem os carros, o povo é que não vai. E então, se o povo não vai para as ruas, nenhum carro fatura. Então, o governo, quando acha que vamos controlar os sindicatos dos taxistas, as cooperações, as associações, prender, isso não vai. Você só está a criar cada vez mais raiva coletiva. O que está a acontecer é uma raiva coletiva. A população está saturada. Chega. E o MPLA tem que compreender que isso é um ciclo, fecha-se. O Partido Comunista na União Soviética caiu. Entende? Onde eles foram se inspirar, caiu. As ditaduras caem. Agora, sinto eu muita pena se a ditadura em Angola cair de uma forma violenta. Isso, por isso é que eu estou a dizer. Por que é um pacto de estabilidade nacional? Para quem perder as eleições, ter a garantia que pode viver em Angola, se roubou, não fica lá. Agora, o que é que podemos fazer? Deixa a justiça classificar se o indivíduo roubou e como é que o indivíduo pode ser condenado. Porque você não pode lhe tirar para lhe dar corrida, isso está errado. O João Lourenço estragou o país. Porque o José Eduardo Santos saiu do poder, lhe perseguiu até morrer. Fez o quê? Somos um país que vivemos de vingança desde 1975 até hoje. Isso é grave. Então como é que os angolanos não têm maturidade de se reencontrarem até hoje? Porque o modelo de mentalidade do MPLA é baseado-se nisso. Tá vendo? Poder centralizado, ninguém pode ter opinião própria. Tem que seguir a caravana do chefe. Se não seguir a caravana do chefe, você é eliminado. Se você não for membro do partido, você é eliminado. Não, isso aqui não é país. Então, o próximo governo da Angola, o próximo presidente, que não venha do MPLA, né? Não pode ser um indivíduo que tem que se vingar. Esse processo tem que parar. É aí onde vai existir, de facto, a maturidade da sociedade. E isso não é um assunto do debate
o pacto de estabilidade não é um assunto político, tem que ser uma convocação da sociedade. Não pode ser esperar porque o Isaías Samakuva é político. Ah, vamos chamar o Nandô é político. É chamar quem é? Vai chamar quem? Sérgio Raimundo, vai chamar quem? Tony Singa, vai chamar quem? Makuta Nkondo, vai chamar quem é para Dom Afonso Nunes. É os cidadãos. Porque temos que buscar reservas morais da sociedade com os outros, que é para a gente decidir o país, assinamos um pacto de estabilidade. Quem perdeu as eleições vai para casa. Quem ganhou as eleições sob o poder, mas você não pode perseguir. Agora, deixa o processo da justiça fazer o seu próprio papel sem influências políticas. Porque aí sim temos, de facto, setor de justiça em Angola. O que tem em Angola não é justiça. É um setor de justiça, instituições que estão amarradas na mão do político, que fazem a vontade de João Lourenço. João Lourenço é que sabe quem morre, é quem vive, quem é perseguido. Isso está errado. Está errado. E o que mais me assusta, quando dizem que o MPLA, as múltiplas candidaturas, então os Carlos Feijó estão onde? Também está esperando, quero sentar naquela cadeira. É grave, está onde o Rui Ferreira. Eles têm que aparecer, porque eles próprios foram partícipes desse Estado totalitário existente nos dias 2 por via das leis. Mas estão nos cantos, estão milionários, estão lá pousados, a fome não vem das casas dele, tem dinheiros lá fora, tem casas em Miami. Isso é grave. Eu quero perguntar-lhe ao Gangsta, vê que já existe, por exemplo, consciência crítica por parte dos angolanos para perceberem que rumo, de facto, é que devem seguir? Os angolanos têm essa consciência, do seu ponto de vista? Eu acho que, para se fazer para se responder essa pergunta, todos os povos do mundo têm consciência crítica. Agora, todos os povos do mundo dificilmente têm líderes que é para levar a massa de consciência crítica para a vanguarda, para ser uma vanguarda de mudança. O grande problema em Angola é que nós temos, entendes? Temos carência de liderança, porque o povo só precisa de líderes. Isso quer no partido que está no poder, quer nos partidos que estão na oposição? Sim, liderança nacional. Nós queremos liderança, pessoas que batem na mesa. Eu olho o Adalberto Costa Júnior como um líder da oposição, mas eu sou dos indivíduos em Angola que têm legitimidade para criticar a UNITA, porque eu participei nas eleições de 2022, na campanha da UNITA FPU, fui como membro da sociedade civil. Entende? Agora, eu já digo assim, o inimigo da UNITA hoje não é só o MPLA, também está dentro da própria UNITA. Então nós temos que desmontar essa estrutura que é inimigo da liderança que nos dá a capacidade de discutir qual é o único líder da UNITA que consegue bater de frente com João Lourenço. É o Adalberto, isso é verdade, não se mente. Porque o Cota Samakuva já saiu, vai já para casa, saíste bem, acabou, os teus passivos, carrega contigo. Porque o MPLA não te ataca quando você é vendido, quando você trabalha para ele, quando você faz parte do jogo. Entende? Então, o que falta na sociedade angolana é lideranças. Na sociedade civil, liderança nos partidos políticos, lideranças na sociedade. Nós temos essa carência, somos órfãos disso. A massa crítica está aí, todo mundo está dizendo lá fora, tá bom, quem vai assumir? Eu sou o líder, morro por isso. Esse é que é o problema. Vê também, como diz, não está em Angola, por exemplo, com receio de ir para a cadeia ou de ser eliminado fisicamente. Não será também por esta razão que muitos jovens, estando fora ou dentro do país, de forma inteligente, como usou o Gangsta, também preferem manter alguma calma e não ficar na cobardia, por exemplo, calados? Não será por isso que estão calados também? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos da América, as comunidades dos angolanos hoje estão a entrar num estado de ebulição. Porque o movimento Todos vai ter uma reunião com as comunidades. Queremos falar com os presidentes das comunidades. Qual é o teu papel? Defendes quem? Não se justifica um cidadão que está na América do Norte, está no Canadá, está no Brasil, está na Inglaterra, recebeu um pedido de asilo e está a ser protegido pelo Estado americano e senta com o cônsul de Angola ou embaixador. Mas não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque ele é um cidadão que pediu asilo. Significa dizer que ele é fugitivo do governo que administra... O cônsul está a representar. Hã? Que o cônsul está a representar. Sim. Então, se você fugiu o MPLA, você é amigo do cônsul aqui, o Tony Amado diz que está aqui nos Estados Unidos asilado e vai dançar o cu duro na embaixada. Isso é contrassenso. Então, o que existe? Não existem lideranças.
o MPLA controla as comunidades. O Todos veio com uma proposta de desmontar a presença do MPLA dentro das comunidades. Temos que esclarecer. Tu não pode ser amigo do MPLA. Você não pode tratar teu bilhete de identidade na embaixada. Você pediu asilo. Não podes ir tratar o teu passaporte na embaixada. Não é possível. Até essas autoridades do país que te protegem, descobrem, você está metendo o teu asilo sob risco. Então, se você diz que o MPLA é um grupo de bandidos que mata pessoas, te deu corrida, você fugiu, veio aqui, eles, pela questão de solidariedade internacional, dentro das normas do direito internacional da proteção da vida e dos cidadãos, eles estão a te proteger, você está a distrair. Entende? Então, a orfandade de lideranças em Angola está em todos os setores. Em todos os setores da vida. É só vocês analisar, meu caro jornalista Edmo. Por que o Carlos Moraes foi afastado da seleção nacional? Ele e o Yannick Moreira. A seleção está a comer pão com fiambre e uma Coca-Cola. O Carlos Moraes e o Yannick fizeram um vídeo, todos apoiaram. Na hora que veio o bife com a federação, todos fugiram. Deixaram a deriva o Carlos Moraes e o Yannick Moreira. É a mesma questão do Vladimir Cônego. Enfrentou o chefe, mas lá avisaram nos cotos. Puto, você vai, você lhe enfrenta. Quando o João Lourenço mandou aquecer a fornalha, todos fugiram. Entende? Então, falta em nós lealdade, uma das coisas que os angolanos não têm. Mas isso nós aprendemos com o MPLA. Não existe lealdade. As pessoas não morrem por ti. Não vamos até o fim. Essa orfandade está em todos os setores da vida. E o Todos, com essa orfandade que acontece, que não vislumbra haver nos próximos tempos, acredita que poderá mesmo haver alternância? Já estamos a estimular os angolanos para isso. E eu te garanto uma coisa. Com a criação do Todos e com essa entrevista que eu estou aqui a fazer, que eu acredito que ela está a ser assistida por muita gente, né? Não te esqueças que o Serviço de Inteligência da Angola está a estudar detalhadamente, minuciosamente, as minhas palavras. O MPLA, o seu Departamento de Informação e Propaganda, está a estudar. O Departamento de Estudo e Análises Políticas está a estudar. Entende? Agora, estou a passar uma mensagem, mas não estou a passar a fórmula. Entende? A mensagem está a ser passada, mas a fórmula não. Então, aqui também está a ter uma ação de inteligência e contra-inteligência. Estou a entender o que você está a perguntar. Estou atento. Só não sei então, porque é que não me responde diretamente. Gangsta, está a dizer que há muita gente que, apesar de estar a fazer, não digo ativismo, porque não quero que seja assim chamado, mas que está a lutar com vista à alternância, entretanto, está a fazer coisas que vão em contramão àquilo que é o objetivo. Entretanto, há relatos, e digo mesmo haver relatos, porque eu não consegui provar nada disso, de que Gangsta também tem amigos no partido, no poder, com quem tem estado supostamente a negociar. Aliás, disse mesmo que enquanto esteve na África do Sul, foi procurado por alguém que o aliciou e terá recebido alguma coisa. Estou a fazer essa pergunta e devo ser honesto. Há relatos sobre isso. Gangsta terá recebido dinheiro, não é? De alguém supostamente ligado ao partido no poder para poder calá-lo. Ou pelo menos minimizar aquilo que tem sido a sua agressividade nas redes sociais. Eu não tenho sido agressivo, tenho sido realista. A agressividade é a fome, é a miséria e o desemprego. Isso é que é agressivo. Eu tenho sido realista agora. Não vou mentir, que eu recebo os telefonemas, as pessoas falam comigo. E eu sou uma pessoa também educada, que tenho princípios, devo saber ouvir. Tu podes falar o que tu quiseres. Eu me apresentar uma proposta de vir abrir um partido político em Angola. Não vem. Vai haver clemência aqui, o indulto presidencial antes das eleições, antes do 11 de novembro. Você diz, mas eu não quero saber de partidos políticos. Isso não tem futuro, mas o partido político ia me dar 5, 10 milhões de dólares. Se eu fosse ganancioso e achasse que quero dinheiro, estaria. Eu faço porque quero. Eu faço mas o que eu sei, o aliciamento que foi feito não foi necessariamente para formar um partido político. Não, falo sim, vem muitas coisas. Vem abrir empresa, receber meu franchise do que fiz. Não, vem muita coisa. Só que eu não falo, fico calado, não digo, olha só. Porque eu sei. E não recebe dinheiro. Mas vou receber para quê? Não sei. Sou alguém que não pode dizer, vou receber. Agora, tenho apoios, eu tenho muita gente. Eu tenho uma conta PayPal aí no meu Facebook. Recebe apoio de quem? Recebe apoio de quem? Pessoas amigas mesmo. Onde é que encontrou dinheiro já agora para sair de Angola para os Estados Unidos? Eu acho que para mim não encontrei dinheiro, mas encontrei a mão divina que me colocou nos Estados Unidos. Eu acho que isso para mim é o mais importante. Deus tirou-o da Angola e pô-lo lá. Deus me tirou da Angola, entende? Sob a proteção divina. Eu tenho muitos amigos, muitos. Agora,
Não, uma coisa que eu tenho que passar aqui, que é importante. Eu tenho muitos amigos que estão aí, que são membros do MPLA, uns cresceram comigo. Eu não odeio um amigo. Agora, eu não concordo com a maneira como ele governa o país. Eu tenho muitos amigos na oposição. Eu tenho muitos amigos que são empresários. Quem é que não me conhece na cidade de Luanda há 20 anos atrás? Eu fui das pessoas que mais vendeu roupas de hip-hop na cidade toda. Quem não sabe? Mais vendeu sapatilhas. Quem não sabe disso? Que fez os maiores espetáculos de rap da história de Angola. Quem não sabe disso? Nunca tive nome colado no Gracima. Isso é mentira. Isso é assassinato de caráter. Não existe. Pode perguntar ao pessoal que trabalha com o Gracima, que trabalha sei aonde. Nunca trabalhei para isso. Eu nunca trabalhei para o Estado. Gracima já desapareceu, gangster. Mas nunca... Não, mas quando diz, trabalhou no Gracima, mas aonde então? Você nem sei se o Gracima fica onde. Eu sempre fui um indivíduo com uma visão de autossuficiência. Quem não me conhece não agenda. Controlava armazéns, descarregava coisas, contentores. Nunca tive vergonha, levava fardo na cabeça e tudo. Mas tem uma equipa que está a trabalhar para mim, são 40 pessoas, mas eu próprio que estou a trabalhar no terreno. Estou também a descarregar, que é para impulsionar. Entende? Então, não fiz amizades no mundo. Fiz. Então, por que se o gangsta vem para a América é um perigo? Ok. A AGT, 7 bilhões de dólares foram roubados. Eu não sou funcionário público. Agora, eu concordo que tem que passar por um processo de escrutínio público. Claro que isso é normal. As pessoas se questionarem. Gangsta jura para os angolanos que não recebeu dinheiro de ninguém com o fim de o silenciar, ou pelo menos de moderar, ou pelo menos, sei lá, manter algum posicionamento relativamente àquilo que vai contra as aspirações de quem está no poder. Não. Esquece isso aí. Esquece isso. Esquece isso mesmo, tira isso da cabeça. Consciência não se compra, mano. Foram muitos anos eu aprender a observar, analisar e para discutir. Então construímos sem dinheiro. Isso não tem preço. Não tem preço. Se fosse preço, eu recebi as ofertas. E onde é que está a viver nos Estados Unidos? Quem paga a sua renda? Porque é importante ver isso. Há muita gente que quer saber disso. O gangsta ou já estará a trabalhar? Não, ainda não. Ainda não. Mas vivo com... Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ok. E eu, neste momento, estou na casa dele. Pois bem. E não pretende regressar a Angola tão cedo? Não, vou regressar em Angola quando o João Lourenço sair do poder. Quando o João Lourenço sair do poder e o MPLA também. Primeiro, o João Lourenço, por uma questão muito simples. As pessoas pensam que eu tenho um ódio contra o João Lourenço. Não, de forma alguma. Eu só sou um cidadão descontente com a maneira como ele governa o país. Né? O João Lourenço, porque neste momento a maior luta do povo de Angola para combater o MPLA é o povo ajudar a influenciar o Congresso Ordinário do MPLA, para tirar o João Lourenço do Congresso, não violar os estatutos, nem colocar quem ele quiser. Porque o João Lourenço é um indivíduo que não congrega consensos para diálogo. O MPLA é o sistema, porque as pessoas pensam que tipo, vamos tirar o João Lourenço e se entrar outro, tipo, vai mudar. Não, tem que se tirar o MPLA. O MPLA tem que sair. Não é questão de ser o João Lourenço, é o MPLA que tem que sair, porque a estrutura apodrecida é o MPLA. Agostinho Neto esteve lá, José Eduardo esteve lá, João Lourenço está lá, não mudou nada. O que está a dizer, gangsta, é entre quem entrar no partido, no poder, nada vai mudar. Não muda, porque o MPLA já não tem mais nada para dar. Como é que está a sua família em Angola? Tem estado a falar, aliás, prestou declarações recentes a um órgão de comunicação social, dando conta que a sua família está a ser perseguida. Isso, por exemplo, na rua da minha mãe, há colocado lá um OV, significa Observatório Visual. Né? E eu tenho um tio que é muito, muito atento. Ele, quando passa, ele consegue perceber. A minha outra família também está sob um controle sistemático de vigilância permanente. Às vezes são ameaçados, às vezes rompem a porta da casa. Entende? É muito duro para mim. Mas o que fazer? Eu me propus, por aquilo que eu estou a fazer, eu tenho que abarcar as consequências. Mas digo que Deus é maior. O que é que seus filhos, a sua mulher, dizem sobre esta aventura que o pai e o esposo estão a levar a cabo? Olham olham, mais nada. A minha mãe é um bocado mais radical do que eu, mas é muito contida. O meu pai é muito mais calmo, só observa.
E me dizem, pá, para um bocado, está a acelerar muito, não estou a gostar. Pá, yeah. Mas depois, pá, você já é adulto. Disse, yeah. Então, pá, é a vida. É a vida. E não Feliz ou pensa, infelizmente é a vida. e não pensa desistir nem acatar nada do que eles dizem. Não, Porque a minha questão não é desistir. Sei ouvir, mas vou continuar. Se é um propósito, é uma missão, entrego tudo na mão de Deus. qual é o fio único desta sua luta? Qual é verdadeiramente o seu propósito, Gangsta? O povo ganhar a sua própria soberania. O povo ser livre. A liberdade de escolher o dirigente que quer. O direito de ter o dirigente que escolheu. O direito de ter trabalho. De ter educação. De ter dignidade para viver. Possa não ver, mas pelo menos larguei sementes que um dia vão brotar e podem dar continuidade daquilo que foram os meus ideais. O povo precisa ser valorizado. E esse povo nunca foi valorizado. Nem com colônia em 500 anos, nem com MPLA em 50 anos. No entanto, podemos totalizar 550 anos de humilhação. De humilhação, mas também de narrativa histórica paternalista. Porque o colono não durou em Angola 500 anos. Isso é mentira. Mas o MPLA dura no poder há meio século. Porque Angola só passou a existir nessa extensão territorial de 1.246.700 km quadrados em 1884 a 1885. Então, de lá para cá, são quase 345, 334 anos. Aí não quero falar dados precisos que é para não falhar. Uhum. Entende? Agora, com o MPLA estamos a caminho de meio século. O povo precisa viver dignidade, uma água com qualidade para beber, uma escola que projeta o futuro das crianças para que sejam jovens, jovens que emprestam com seu saber para o desenvolvimento do país, por via das tecnologias, por via do trabalho, por via do cumprimento do seu dever, com a sua responsabilidade cívica, com a sociedade. Isso não temos. Nós temos, até hoje, um país falhado, um país que nunca começou. Ter uma bandeira não significa dignidade. Ter um hino não significa ser livre. Ter uma insígnia não significa dizer que somos uma nação. E são instrumentos de propaganda do partido que está no poder, que quer nos empurrar a goela abaixo. A bandeira não nos pertence, porque uma bandeira que nos pertence, não podemos ter execuções sumárias na calada da noite. Miúdos que roubam botija nos bairros, miúdos que assaltam cantinas, são executados em asta pública por agentes do SIC. Indivíduos que roubam o país, que destroem vidas, dilapidam o erário público, continuam impunes, livres e devem ser chamados de Sua Excelência por uma questão de cortesia. Não atingimos ainda o espaço da humanidade, nem da cidadania. Então temos um país que ainda continua refém. E nós devemos retirar, nós todos, retirar o Estado da mão do MPLA. Porque este símbolo representa um punho que diz: somos como fogo e vamos expandir por Angola. Somos como fogo. Se expandirmos, vamos recuperar a soberania nacional, porque somos todos. Esse é o único caminho, a única fórmula. Não são partidos políticos, é todos. Com quem tem interesse, tem compromisso em salvar o país. É urgente salvarmos Angola. Urgente! Chamarmos todo mundo. Temos que ter coragem. Temos que falar o João Lourenço na cara dele, com precisão, o que é que queremos. Temos que ter coragem. Gangsta, estamos a terminar a nossa conversa, são 19 horas e 3 minutos neste momento. Há uma pergunta que é feita nas redes sociais por quase toda a gente. Claro que Gangsta fará isso de forma metafórica, a sua quarta classe. Quer explicar o que é isso de quarta classe? Epa, Porque eu sei que estava aí a defender alguma dissertação, alguma coisa próxima a isso, não é? Não, defender dissertação não. Tenho feito palestras a nível das periferias, dos bairros periféricos, a nível das instituições, participo em debates,
participei em muitas palestras a nível de universidades, para ir até defender teses que são científicas. E estava a discutir que pessoas são acadêmicas. Eu sou um indivíduo que parei de estudar na 4ª classe, mas nunca parei de estudar na vida. Sempre li, e li muito. Uma coisa é parar no ciclo acadêmico, outra coisa é parar no autodidatismo, não. Eu no autodidatismo nunca parei. Agora, é a minha verdade. É uma verdade que eu expus para a sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que aqui temos os complexos da doutormania. Então, ter um indivíduo que não é doutor e discutir com um doutor, isso cria, de facto, um borbulhão. Oh, mas como é? Esse gajo entende? Estudaste? Não, falei estudei a 4ª. Oh, estudaste a 4ª. Isso é normal. Nos mundos mais evoluídos, o que é importante do cidadão? É o que ele tem para emprestar na transformação. O que é que a gente ter várias universidades em Angola, todo mundo tem medo? Todo mundo tem medo. Todo mundo é formado aí. Em Angola não tem muita gente formada. Tem medo de falar por quê? Como é que o indivíduo é analfabeto? Na visão deles. Eu não sou um indivíduo analfabeto. Não. Eu não sou indivíduo também iletrado. Não. Eu sei ler e escrever. Agora, eu não tenho uma continuação acadêmica. Isso é outra coisa. Mas Gangsta não pensa dar continuidade à sua formação? Não pensa? E a mais formação, eu me formo todos os dias. Faço uns cursos pequenos. Não, eu digo uma formação convencional, não é? Uma formação convencional. Não pensa em frequentar, dar continuidade até chegar a uma licenciatura, alguma coisa assim parecida? Não é sua pretensão? Não, não é que não seja a minha pretensão. Entende? Eu tenho objetivos claros e específicos. O meu tempo, neste momento, é um tempo de luta. Eu vou fazer um upgrade de quando em quando. Entende? Isso, para mim, eu acho que é fundamental. Por quê? João Lourenço é historiador, destruiu o país. José Eduardo Santos era engenheiro, destruiu o país. Agostinho Neto era doutor, não temos hospitais. É para desculpa. Quem estuda, destrói. É isso que está a dizer? Não, para a realidade de Angola. Porque quem estuda em Angola, não é só destrói, estou a dizer, para a realidade de Angola, quem estuda em Angola, entra dentro daquela bolha do complexo de superioridade. Tá bom, você estudou, eu até entendo, mas pode dizer, produz o quê? Contribui com o quê? Um indivíduo que estuda não pode ter medo. Um indivíduo que estuda. Então, aí, muitas universidades, os estudantes universitários que saem das academias, o povo está a passar fome, o povo está a apanhar porrada, juventude está desempregada. Não há solução. Estamos à espera do presidente, quer dizer, o João Lourenço pega a chave do país, sai, viaja, anda 30 dias, o país fica parado. Como é possível? Então, o João Lourenço está a destruir o país, não temos coragem. A doutora Filomena não pode dizer assim, vamos criar um fórum para discutir Angola, temos que salvar o país. Não estou contra a senhora, tem uma senhora que eu tenho muito respeito, eu considero uma mãe. Aquela senhora, eu digo isso, sei porquê. Eu fui funcionário da doutora Filomena durante um bom tempo. Trabalhei na Central de Ideias e era quase assessor dela. É uma senhora do nível de intelectualidade fora do normal, extraordinária. José Severino da AIA vai ficar sempre sentado na AIA, a Associação de Indústrias de sei lá, mano, aí, isso não resolve. Nós temos que criar uma crise política, é preciso parar, criar estratégia. Vamos criar uma crise política, temos que sentar. Sentar para quê? Para salvar o país. Quem vai salvar Angola? Estás à espera que o americano venha salvar Angola? O americano nunca vai salvar Angola. O americano vai ter uma cooperação bilateral contigo. Entende? Quem salva Angola devem ser os angolanos. Isso deve ser uma responsabilidade de todos nós. Por isso é que todos, jornalistas, médicos, enfermeiros, professores, todos taxistas, nós temos que parar. Temos aqui uma oportunidade de paralisar o país no dia 11 de novembro. O João Lourenço vai buscar o presidente de Portugal, o presidente da China, o presidente sei lá quê, vem da Zâmbia, vem do Zimbábue, para virem celebrar 50 anos de independência. Para quê? Com pessoas a comerem no lixo, então vamos parar de dizer, para não celebrarmos isso, vamos bater panela, vamos fazer barulho. Temos que ir para a rua, temos que tentar o que os fizeram no Madagascar, pressão de 3 dias, vamos para a rua. Se não for 3 dias, vamos continuar, vamos dormir, vamos acampar. Uns nos partidos estão a falar, não, se foi isso, ele vai aplicar estado de sítio. Quem é que disse que ele vai aplicar estado de sítio? Baseando-se em quê? Porque também você tem medo de fazer, porque as negociatas vêm daí. Então, puto, não falece mal, desculpa, então você não tem. Entende? Compromisso com o país, juiz. Entende? Então, Gangsta, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a CIAST, está a realizar um congresso da Reconciliação Nacional. Qual é a sua visão? Acha que esta é uma oportunidade que o país tem para buscar caminhos rumo a uma verdadeira reconciliação nacional, uma altura em que o próprio país também vai assinalar 50 anos de independência nacional? Se for para realizar atividade, para entrar no quadro da efeméride dos 50 anos de independência, eu penso que não tem validade.
Se for para isso, não tem. Porque só são custos, é dinheiro que sai do Estado. Entende? Ou a igreja, ou a SEAST entrou com iniciativas financeiras, ou o Estado meteu dentro do organigrama, aliás, nos custos de financiamento para as atividades. Se for para isso, não tem lógica. Eu provavelmente vou participar via Zoom. Vão me dar aí quase uns 15 minutos para falar. Provavelmente. Qual é a sua opinião? Do seu ponto de vista, para se alcançar o verdadeiro objetivo, o que é que deve ser debatido? Aliás, o presidente João Lourenço também já confirmou presença mesmo neste encontro. Qual é que deve ser o discurso, o pensamento levado a um evento desta magnitude? Temos de assinar um compromisso, não em fazer discursos. O que é que adianta em fazer discursos? Discursos entram no ouvido e saem do outro lado, mas o compromisso fica no papel. Quem violar tem que ser sancionado. Isso para nós é que é importante. Com todo respeito a SEAST, tenho o máximo respeito. Eu fui batizado na Igreja Católica, eu conheço Dom Imbamba bem, lidos com cota, é um bispo, ok. Mas já estou a dizer assim, nós estamos à espera de discursos ou estamos à espera de um compromisso? Porque aquilo pode ser até uma porta. A Igreja Católica tem que apanhar, porque a Igreja Católica tem um peso de responsabilidade, de moralidade, de pacificação das almas, por via do Evangelho. Então tem que tomar dianteira. Quando os políticos falham, a sociedade tem que andar. Principalmente a Igreja Católica, que é uma instituição milenária e que existe em Angola há quase 500 anos. Está a entender? O MPLA encontrou a Igreja Católica. Agora, ficar nos discursos para mim, discursos não matam fome. Discursos não terminam com a taxa elevada de desemprego. Não terminam com isso. O que termina é um acordo. Vamos lá. João Lourenço disse que vai participar. Ok, tá bom. Ele tem que deixar claro que estamos a vir aqui assinar um compromisso de reconciliação, de amenizar as almas, as raivas do passado, as raivas do presente, que é para dizer que a partir daqui podemos abrir uma porta de oportunidade para reconstruir uma Angola que merece ser para todos. Agora, ir fazer discurso e voltar para casa e as panelas continuarem vazias, não estamos a fazer nada, com todo respeito. Não estou a desmerecer, nem posso fazer isso. Estou a analisar, porque sempre foi assim. É para chegar lá com um discurso, foram embora. Estou a dizer qual é o acordo que a gente teve. Isso tem que ser um acordo de âmbito nacional, e todos sabem o que é que a gente assinou, qual é o acordo. O acordo é pacificar. Então, como é que você, João Lourenço, vai agora para essa conferência, esse fórum da SEAST, com todo respeito, a SEAST, instituição, e no dia seguinte manda atacar o principal adversário do partido da oposição. Você faz lá discurso, o Adalberto não fala na televisão pública de Angola. Desde que o João Lourenço está lá, o Adalberto nunca falou na televisão pública de Angola. Por quê? Por quê? Entende? Eu não tenho uma linguagem acadêmica, eu tenho uma linguagem terra-terra, intuitiva. Eu venho do povo, venho das massas. Minha linguagem é de massitude. Mas ela tem lógica. Você vai para a conferência da SEAST, Cupapata, jovens de Cupapata se reivindicarem no BIE, polícia mata. E depois fica assim em águas de bacalhau, ninguém é responsabilizado nem nada, pelo contrário. Te colocam mais uma medalha, um prêmio nos ombros. Isso não tem lógica. Isso só acontece em Angola porque não existe maturidade. E essa falta de maturidade não é dos políticos dois, isso começou lá atrás. Os angolanos, desde os acordos do Alvor, nunca se entenderam até hoje. Com todo respeito, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, o honorável Olden Roberto, Dr. Agostinho Neto, nunca tiveram essa capacidade. Defende também a condecoração dessas pessoas? Mano, se a noite e dia está a ser condecorada, noite e dia que disse abre o livro, está a lhe dar medalha, mas tu sabes o que significa a construção do pensamento nacionalista angolano? É o Olden Roberto, mano. O Olden Roberto tem que ser visto, venerado como um honorável Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Os passos de democracia existentes hoje em Angola, da pluralidade política, é ele o artifício. Entende? E depois, as medalhas de tanta promiscuidade já perderam sentido. Não é qualquer indivíduo que deve levar uma medalha. Um Dr. Jonas Malheiro Savimbi, mano, na dimensão de um homem que falava 8 línguas, conseguiu travar o avanço do comunismo na África Austral. Um estratega, um general de guerra, um Olden Roberto, um homem pacifista, hein? Que começou com o processo da luta contra o colonialismo português em Angola. Você abandalha o Olden Roberto, chama noite e dia, lhe dá prêmio. Epa, mano,
Então a gente tem uma sociedade vulgarizada, porque a gente nunca discutiu. Todas as discussões de Angola, para o entendimento dos angolanos, sempre vieram os estrangeiros. Quando é que a gente vai começar entre nós próprios? O eto mudieto, o bicho na bicho, entende? Vamos terminar a nossa conversa com uma última questão. Como é que acha que os angolanos devem estar, o que devem fazer no dia 11 de novembro? Qual é a sua... Ficar em casa para refletir, porque esse bolo envenenado, a independência de Angola é um bolo envenenado. Você expulsou o colono para fazer aquilo que ele fazia. E pior, o colono não roubava e levava só para Portugal. Também construía em Angola. Você rouba e leva para Portugal. Vê só a vergonha. O 11 de novembro dos 50 anos tinha que ser um dia de reflexão. E automaticamente para dizermos que fecha-se um ciclo. O ciclo do MPLA, que daqui para frente o povo precisa andar. O povo vai decidir. O povo falará por si mesmo. E o povo vai retirar o MPLA do poder. Nelson Dembo, Gangsta, nós agradecemos a sua participação aqui no Essencial Entrevista. Vamos esperar que tudo esteja bem consigo e contar consigo em próximas oportunidades. Ok, muito obrigado. Agradeço o gesto, a generosidade. Angola, estou com vocês, da paz e no amor. Que Deus os abençoe. E nós temos aqui uma proposta, todos. Só precisamos ser todos para que derrubemos a ditadura que está instaurada há caminho de 50 anos. Fica aqui então os abraços da equipa que trabalhou para si. Foi o nosso convidado hoje, Nelson Adelino Dembo Gangsta, é ativista, embora não se queira apresentar como tal, é ativista, é rapper também, e agora está a liderar o movimento, todos o movimento cívico que visa congregar forças, vontades rumo à alternância em 2027. Ficam os abraços de Rosa Angola, que esteve no apoio à produção, Nilton Ventura, Adelino esteve também, Cláudio Teixeira no apoio técnico. Nós voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade.